Olá, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão participando desse mini curso. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Eu sou Maria Helena Guimarães de Castro, titular da cátedra Instituto Ayrton Senna, e sou branca, cabelo castanho, estou de óculos, uma blusa azul clara, e estou aqui hoje para darmos assim início à nossa 7ª formação do minicurso Alfabetização Integral, um minicurso que começou no mês de final de março, começo de abril, final de março, aliás, e que tem adesão de vários estados, de vários municípios. Nós temos aqui o estado de Alagoas, Maranhão, Piauí, temos o estado de São Paulo, do Rio Grande do Sul, entre outros estados que estão inscritos participando do programa. O estado da Bahia, acho que o Ceará também participa dessa atividade. Hoje nós trataremos de um assunto extremamente importante para todos os cursistas de avaliação de alfabetização integral. Nós trataremos da alfabetização, da avaliação da alfabetização, com uma ênfase específica em avaliação da fluência leitora. Nós temos aqui hoje a presença da nossa querida professora Lina Kátia, que é doutora em Educação pela PUC do Rio de Janeiro, é graduada em Matemática pela Universidade Federal de Minas, tem mestrado em Matemática também pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e é uma figura conhecida de todos que atuam na área de educação. Ela é coordenadora do CAED, tem feito um grande trabalho pela avaliação educacional em todo o país, avaliações estaduais, avaliações dos municípios, e é um grande prazer termos a professora Lina Kátia aqui conosco hoje nessa atividade. Temos também a professora Josiane, que tem um currículo espetacular, estava aqui lendo o currículo da professora Josiane Toledo Ferreira Silva, é doutora em Educação pela PUC do Rio, com um período sanduíche na Universidade de Paris, é mestre em Letras pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, é licenciada em Letras, Português e Francês, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e atualmente a professora Josi é supervisora de correção de instrumentos de avaliação no CAED, que é uma fundação que desenvolve uma série de pesquisas e avaliações diretamente ligada à Universidade Federal de Juiz de Fora. A professora Josi foi membro do comitê diretor e do grupo de trabalho de conteúdo da FLIP, que é uma organização europeia ligada à área de avaliação e representando o CAED nas atividades da FLIP. Atua desde 2004 como analista especialista em avaliação educacional no CAED, abrangendo o desenvolvimento de instrumentos de avaliação educacional e devolutivas para resultados de avaliação e desenvolvimento profissional dos professores e gestores para uso pedagógico dos resultados de avaliação. É um grande prazer, nós temos aqui, então, as professoras Lina Kátia, coordenadora geral do CAED, e a professora Josi, que é uma grande especialista da área de avaliação em alfabetização e desenvolvimento de instrumentos de avaliação aí no CAED. Eu gostaria apenas, antes de passar a palavra para as nossas professoras convidadas de hoje, eu gostaria de fazer alguns lembretes aos nossos cursistas. Pode passar, por favor, Beth. Nós tivemos, na aula passada, a 6ª formação síncrona, que abordou as dificuldades de aprendizagem e as práticas de superação
no dia 28 de maio, analisando as formas de entender as dificuldades de aprendizagem, diferentes conceitos, a educação inclusiva, questões ligadas à escola inclusiva, os princípios da escola inclusiva, especificamente na área de alfabetização. Abordamos também o desenho para aprendizagem, com algumas orientações sobre diretrizes e medidas utilizadas para a aprendizagem, e, finalmente, a última formação tratou de práticas inclusivas e remoção de barreiras para a superação das atividades, sobretudo como quebrar as barreiras para que a escola seja, de fato, uma escola inclusiva, aberta, de grande acolhimento para todos e todas, né? Hoje nós vamos entrar numa área específica que eu, em particular, também atuo, que é a área de avaliação, e gostaria apenas de lembrar que esse tema é extremamente importante. Tivemos, na semana retrasada, a divulgação dos resultados da primeira avaliação da alfabetização, realizada pelo MEC e INEP, em parceria com os estados e municípios. Ela foi uma inovação em matéria de avaliação, uma vez que os estados tiveram as suas avaliações em parceria, em regime de colaboração com os municípios, e a partir dessas avaliações estaduais e municipais, o INEP realizou um trabalho de parametrização das escalas para poder orientar os estados e municípios acerca dos resultados de avaliação da aprendizagem, da alfabetização ao final do segundo ano. Essa avaliação ela foi feita no final de dezembro do ano passado, de 2023, e já trouxe uma série de, digamos assim, informações relevantes para o trabalho de recomposição das aprendizagens e de recuperação das redes estaduais e municipais, né, que acompanham o nosso programa, o nosso minicurso, e essa avaliação é fundamental para que todos vocês tenham um bom conhecimento das práticas pedagógicas que poderão ajudar os estados e municípios até o final deste ano, quando serão aplicados novos instrumentos de avaliação da alfabetização, uma vez que o Pacto Nacional Criança Alfabetizada, né, liderado pelo Ministério da Educação, é a principal política pública do Ministério de Educação desde o início do ano passado, e é fundamental que a gente dê uma atenção especial à alfabetização, considerando, gente, o fato de que todos nós ainda sofremos as consequências da pandemia, né? Todos vocês que atuam na escola, no chão da escola, sabem o impacto da pandemia nas nossas atividades docentes, sabem as dificuldades de recuperar as aprendizagens, recompor as aprendizagens, trazer as crianças de volta para a escola, né? E principalmente recuperar, digamos assim, o ritmo de aprendizagem anterior à pandemia. Então, agora nós já estamos assim numa situação melhor, né, do que estávamos no ano passado, mas ainda afetada pela pandemia. Ainda vai levar um tempo para que a gente supere essas dificuldades, né? Lembrando que as crianças que fizeram a prova no final do ano passado foram crianças que estavam com a escola fechada na educação infantil. E a educação infantil, a pré-escola, faz muita diferença para ajudar o processo de alfabetização das crianças na alfabetização. Então, com essas breves palavras iniciais,
eu encerro lembrando que a alfabetização, agora, ela tem um grande referencial, que é a Base Nacional Comum Curricular. E eu tenho certeza que a professora Lina, que eu já anunciei, professora Lina Kátia, abordará a importância da Base Nacional Comum Curricular, da BNCC, em toda essa estratégia de avaliação da alfabetização e avaliação da fluência leitora, que foi liderada pelo Ministério da Educação ano passado, em parceria e regime de colaboração com os estados e municípios, e que o CAED tem, digamos assim, uma grande experiência em avaliação da fluência leitora, é algo que o CAED já vem fazendo há algum tempo e que vai nos ajudar a compreender melhor a importância dessa avaliação e como fazer daqui para frente. Com a palavra, a professora Lina Kátia. Lina, um prazer recebê-la aqui. Maria Helena, eu vou começar te agradecendo por essa bela oportunidade de estar aqui com um grupo de educadores tão importantes nesse país, né? Que fazem a alfabetização, que fazem a educação básica acontecer. Eu gostaria de desejar a todos vocês um ótimo fim de tarde, uma noite muito legal, com toda a proteção de Santo Antônio. É verdade. E com muitas coisas boas aí, né, acontecendo na vida de cada um. E eu dizer para todos que, né, for fazer uma descrição simples, eu sou branca, com cabelo curto, estou com uma blusa preta, uma blusa escura, né, um casaquinho, porque aqui está bem frio. Aqui estou na sala da minha casa, tem um quadro aqui que tem umas florzinhas que são miosotes, que tem um significado muito importante, que é a união da família. E eu gostaria de começar essa prosa nossa dizendo que nós fizemos parte de um mesmo grupo de educadores, que não para de pensar na importância da superação da defasagem da aprendizagem, das dificuldades da aprendizagem, para alcançar uma educação de qualidade para todos. E hoje, de modo especial, nós vamos conversar um pouquinho sobre a alfabetização. Olha, gente, o processo de alfabetização ele é muito importante, né? A oportunidade da criança ser alfabetizada na idade adequada, porque é o marco primordial, o marco importante, né? Sem ele, nada feito no processo de aprendizagem. Sem a alfabetização, com certeza o aluno não vai, né? A criança, o jovem, o estudante, não vão conseguir prosseguir sua vida escolar com sucesso. É com a alfabetização que a criança deixa de ser um ser individual, ou um ser, né, que é fechado ao seu mundo. Ela começa a ser um ser aberto, um ser social, né? Ela se situa no espaço, ela começa a ter os primeiros traços importantes para ser um cidadão, uma cidadã crítica, participativa na sociedade de hoje. E, com certeza, contribuir para uma sociedade mais humana e, sobretudo, mais justa. Então, a avaliação da alfabetização, o processo de alfabetização, vamos dizer, a BNCC traz com muita clareza o que é uma criança alfabetizada. Né? É um marco do segundo ano e é um marco para o terceiro ano do ensino fundamental, a criança alfabetizada. Né? O terceiro, uma alfabetização completa, mais forte, né? Mais acurada. E está aí o próprio programa da criança alfabetizada, diz que a criança precisa ler palavras, ler frases, ler um texto até 6 linhas, né? A criança com o segundo ano, e localizar informação explícita nesse texto. Também fazer algumas inferências, que ela também saiba escrever palavras, frases, um texto pequeno. Esse é um marco que o INEP
e o Ministério da Educação mostraram que é uma criança alfabetizada. O que vocês observaram nesse conjunto de habilidades? É primordial a criança ler e compreender o que lê. Quem lê e compreende o que lê vai ter uma facilidade, uma automação maior em relação ao processo da escrita. E aí chega a importância da avaliação da fluência. Né? A fluência leitora traz dois aspectos importantes. A importância da velocidade, né, que a criança lê, a prontidão e também, né, deixa marco das avaliações do CAED que a criança precisa compreender o que ela leu. E eu vou mostrar para vocês como essa avaliação da fluência ela está chegando em nível nacional. O CAED tem feito avaliação em vários estados, uma avaliação censitária, né? E eu vou pedir à professora Josi para colocar aí, por favor, na telinha, se ela consegue, colocar um mapa onde que mostra o IPzinho do CAED, quais os estados que foram avaliados, né, que participaram desse processo. Olha bem, gente, está vendo aí, está dando para ver aí nitidamente? Aonde tem o IPzinho amarelo são os estados que fazem parte da rede da avaliação do CAED e em parceria com a Bem Comum, a Associação Bem Comum. E esse processo, né, de avaliação, ele é bem recebido pelo professor e está trazendo uma prática muito importante para a escola, que é o acompanhamento da leitura dos estudantes, principalmente no ciclo inicial de alfabetização. E para falar melhor desse processo, como a professora Maria Helena mesmo disse, minha área é matemática e avaliação. Né? E eu estou aí na coordenação do CAED, trabalhando aí com essas avaliações da fluência, discutindo esses resultados, mas quem entende mesmo de todo esse processo é a professora Josiane, todo conhecida como Josi, e por que não dizer Josi lá do CAED, né, Josi? Que vai trabalhar um pouco com vocês todo o processo de avaliação da fluência. Muito obrigada mais uma vez e espero que vocês tenham uma boa prosa aí com a professora Josi. Um grande abraço. Obrigada, Kátia. Muito obrigada. Boa tarde. Boa noite a todas e a todos que estão aqui conosco. Então, vou me apresentar, descrever rapidamente. Eu sou uma pele parda, cabelos brancos cacheados, uso óculos, estou com uma blusa preta. E é um prazer poder estar aqui com vocês, a gente conversar, como a professora Maria Helena colocou, e a professora Helena Kátia também, dessa importância no contexto da alfabetização, da construção e constituição de elementos e instrumentos de avaliação para dimensionar em que medida as crianças se encontram alfabetizadas e as intervenções necessárias de serem realizadas. Compartilhando a minha tela, vou compartilhar aqui então com vocês a minha tela, com os slides, traçando um pouco dessa nossa trajetória, da nossa conversa nesse final de tarde, início de noite. Então, a gente vai passar, a professora Helena Kátia já trouxe essa visão, essa dimensão da avaliação da fluência, dessa abrangência da avaliação da fluência no ano de 2024, falar sobre os objetivos da avaliação, as dimensões que compõem a avaliação, a fluência em leitura e que vai, portanto, o que vai encaminhar para aquilo que vai ser avaliado no processo da avaliação de fluência. A importância, esse é um ponto importante, de se posicionar, contextualizar a avaliação da fluência no contexto da alfabetização, que ela não desvincula desse processo, não é algo independente, e já antecipando, a avaliação de fluência não tem um fim em si mesma, isso é um outro ponto importante da nossa reflexão, e a importância de se avaliar a fluência em leitura, principalmente no momento em que ela ocorre, nesse segundo ano do ensino fundamental, e não só a importância, mas como que a fluência se relaciona com a compreensão leitora. E daí a gente pensar nesse contexto da alfabetização, o que faz um bom leitor, e passar um pouco sobre o teste de fluência, a estrutura do teste de fluência, os perfis de leitor que são originados, portanto, nos quais os estudantes são posicionados a partir do seu desempenho em leitura,
e rapidamente uma conversa rápida a respeito de algumas práticas de leitura que contribuem para o desenvolvimento da fluência e, consequentemente, nós vamos ver nesse nosso caminho essa trajetória para a constituição de sujeitos leitores, ou seja, sujeitos, crianças que leem, compreendem aquilo que leem, que é o nosso objetivo, pensar em termos de alfabetização, como a professora Lina Kátia colocou, desse marco importante trazido pelo INEP, pelo Compromisso Nacional aí, Criança Alfabetizada, de localizar a informação, de ser capaz de inferir informações em textos. E quando a gente fala também nessa dimensão da fluência em leitura, a BNCC traz esses elementos a respeito da fluência nesse processo de alfabetização inicial, para a construção, portanto, a consolidação dessas bases para a constituição de estudantes, crianças que compreendem o que leem. Bom, então, dando continuidade, eu vou passar aqui novamente esse slide, como a professora Lina Kátia já havia apresentado para vocês, essa dimensão nesse ano agora de 2024, em parceria, como já foi dito, com a Associação Bem Comum, nós avaliamos 16 estados que já foram avaliados agora nesse início de ano, cujos resultados já foram entregues exatamente para se pensar em que a avaliação também não tem um fim em si mesma, a avaliação é para instrumentalizar, informar e orientar o planejamento pedagógico para a garantia da alfabetização no tempo certo. E, além disso, além desses estados avaliados, também municípios que implementaram nos seus sistemas próprios de avaliação, as suas avaliações também de fluência, mesmo algo bem específico dentro do planejamento das políticas desses municípios. Bom, e caminhando a gente pensar aqui em termos de avaliação, nós vamos fazer uma trajetória, pensar no objetivo da avaliação, e aí a gente construir esse caminho do que compõe a fluência. Então, a gente fala da avaliação da fluência em leitura, mas a fluência não é a avaliação, ela é algo mais. Mas vamos partir aqui desse primeiro ponto, desse objetivo, para a gente pensar aqui nessa dimensão, nesse contexto, como eu disse, de início de ano, de diagnóstico, de planejamento, de orientação de ações para a garantia de alfabetização no tempo certo. Então, a avaliação de fluência, ela visa, portanto, aferir essa capacidade dos estudantes lerem com uma velocidade e precisão, e a gente vai falar o que constitui esses elementos daqui a pouco, que se revertem numa ideia de automaticidade. E aqui a gente pararia um ponto importante, rapidamente, que muitas vezes, quando fala em automaticidade, pode-se ter uma visão, talvez, negativa disso. E muito pelo contrário, automaticidade, ler de forma automática, não significa descontextualizada. Não é isso que nós estamos dizendo. Nesse processo inicial, falar em automaticidade, e já antecipando alguns pontos que nós vamos refletir mais à frente, é ler sem se esforçar. É ser capaz de navegar pelos textos e pelas palavras sem esforço. E a gente vai ver porque, à medida que a criança se esforça muito nesse processo inicial, a compreensão daquilo que lê fica comprometida. Então, essa visando, portanto, aferir a capacidade de ler com velocidade e precisão, ou seja, com automaticidade, um número de palavras conhecidas, palavras que estão no dicionário, palavras dicionarizadas e palavras inventadas, pseudopalavras assim colocadas, que seguem padrão de composição conforme a formação de palavras em língua portuguesa, e tem um objetivo, isso já com certeza esse questionamento é algo, mas por que isso? Vamos guardar essa pergunta, que à medida que nós formos avançando na nossa conversa, eu espero responder a essa pergunta do porquê as pseudopalavras, do porquê as palavras inventadas. Isso em listas, portanto, uma lista de palavras, uma lista de palavras inventadas e um pequeno texto narrativo no tempo de 1 minuto, no determinado tempo. Cada uma dessas tarefas, a criança tem 1 minuto para realizar a sua leitura. E após
a leitura desse texto narrativo, que aí já não é a dimensão específica da fluência, mas que a fluência corrobora para esse processo, são apresentadas 3 perguntas de compreensão acerca desse texto que foi lido pelas crianças. Então, esse aqui é o grande objetivo da avaliação. Portanto, aferir se as crianças leem um certo número de palavras, pseudo-palavras, e um texto narrativo no tempo de 1 minuto. E o porquê também, com certeza, mas por que esse dimensionamento de um número de palavras? Vou responder isso mais ao final, quando nós formos falar dos perfis de leitor. Bom, estabelecido, portanto, o objetivo da avaliação, que ele se respalda em pesquisa no processo de alfabetização, na constituição da compreensão de texto, a gente vai, portanto, a partir desses elementos, velocidade, precisão e as 3 dimensões da fluência de leitura e que vão ser observadas no contexto da avaliação e aquilo que a gente também espera que os estudantes desenvolvam. O primeiro ponto aqui, como se tivesse um relógio que dimensiona, ou poderíamos ter aí um velocímetro, como a gente tem num carro, num veículo, a velocidade. E essa velocidade é medida, portanto, esse tempo de 1 minuto, que é o ler sem esforço, que é o ler com facilidade no ritmo da fala, porque a fala tem um ritmo e quando a gente oraliza a leitura, portanto, a avaliação, a fluência em leitura oral, que é a avaliação, a oralização dessa leitura, a gente traz para essa oralização os elementos do ritmo de uma fala, do ritmo da oralidade. Então, a fluência faz essa interface com a oralidade, mas ela não avalia a oralidade. Isso é um outro ponto importante também que precisamos refletir. Além da velocidade, a precisão, que é reconhecer as palavras sem cometer erros, ou seja, ler de modo correto, sem nenhum desvio das relações grafofonêmicas, ou seja, das relações letra-som, isso sem haver trocas, por exemplo, onde você tem um T, não falar um D, onde você tem um S intervocálico, não, que tem um som de Z, não se falar um C, por exemplo, o exemplo de casa, que é C-A-S-A, você não se pode falar caça, que isso é uma outra palavra, tem outro sentido, é uma outra letra, é um outro grafema, que são grafemas distintos que têm sons distintos. Então, ler com precisão é ler sem cometer erros, porque esses desvios na leitura, eles impactam na compreensão. Haja vista com um exemplo simples que eu dei aqui, que o contexto vai ajudar a entender, com certeza, mas que compromete. Casa e caça, um exemplo bastante comum. E no processo inicial, aí um ponto a refletir, no processo inicial, lá no início de alfabetização, é muito comum que isso aconteça. E aí são as intervenções pedagógicas a serem desenvolvidas para que a criança entenda essa lógica do sistema de escrita alfabética, dessa relação entre letras e sons da língua. E outra dimensão da fluência é a prosódia. A prosódia diz respeito, portanto, à entonação. Essa entonação adaptada, porque a gente está falando da leitura, da oralização de um texto escrito. O texto escrito não tem uma entonação. Quem dá é o leitor a partir do contexto, a partir dos sinais de pontuação, a partir da percepção em que as palavras e as frases se posicionam naquele texto. Adaptada porque ela visa trazer esse ritmo da fala que tem toda uma modulação de suavidade, de ênfase e de pausas que ajudam na construção do sentido do texto. Então, esses 3 elementos se fazem presente, constituem a fluência de leitura e que vão ser contemplados também na avaliação da fluência. Bom, isto posto, nós vamos fazer alguma reflexão aqui nesse sentido, fazendo contextualizar a avaliação da fluência
na dimensão da alfabetização. Então, a gente pode, passando por isso, pensar no processo de construção da alfabetização, se a gente, olhando para a BNCC, os eixos temáticos que orientam as práticas de leitura, as práticas de linguagem que constituem a aprendizagem em língua portuguesa, são os 4 eixos em língua portuguesa. É o eixo leitura, o eixo análise linguística semiótica, o eixo oralidade e o eixo produção de texto. Quando a gente olha para a alfabetização, a BNCC traz explicitamente o eixo análise linguística semiótica, parênteses, alfabetização. Ali ela dimensiona as práticas, as habilidades, os objetos de conhecimento necessários para que a criança seja considerada alfabetizada. Então, põe-se muito claramente dentro da BNCC essas dimensões. E aí a gente, pensando nessa construção da alfabetização, habilidades baseadas no código. Aqui nós estamos pensando, fazendo essa relação com o eixo análise linguística semiótica, que é o entendimento, a aprendizagem das relações que estabelecem o sistema de escrita alfabética, e as habilidades de produção escrita, que se relacionam, portanto, à capacidade de escrever palavras, de escrever frases, escrever textos pertinentes aos campos de atuação, como estabelece a BNCC para aquela etapa de escolaridade esperada. Então, lá no 2º ano, pensando no campo da vida cotidiana, como um bilhete, um convite, ou levando para o campo artístico-literário, ser capaz de escrever uma pequena narrativa, que seja ficcional, ou a proposição de um pequeno relato. E as habilidades baseadas na compreensão, se a gente associar ao eixo da BNCC, nós teríamos aqui o eixo leitura. Então, na construção, e a oralidade? A oralidade, ela perpassa todo esse processo. A oralidade é a dimensão que vem sendo construída desde a educação infantil, quando a gente pensa nos campos de experiência na educação infantil, linguagem e imaginação. Então, isso é muito importante, e a partir desse dimensionamento, que a gente, associando aos eixos da BNCC, nos objetos de conhecimento e nas habilidades esperadas que as crianças desenvolvem, consolidem numa determinada etapa, aqui a gente falando de 2º ano do ensino fundamental, vamos pensar, portanto, nesse processo da construção da alfabetização. Para essa aferição, é o que se avalia na alfabetização. Quando a gente passa o que se avalia na alfabetização e trazendo, portanto, a fluência nesse contexto da avaliação da alfabetização. O que se tinha, a princípio, aqui na avaliação da alfabetização, uma avaliação leitura, ou avaliação em língua portuguesa, ou avaliação da alfabetização com os itens de múltipla escolha. Os itens de múltipla escolha que contemplam habilidades ligadas àquele eixo de análise linguística semiótica, como estabelece a BNCC, que contempla elementos ligados à consciência fonológica, à consciência fonêmica, ao reconhecimento de letras, de ler palavras, caminhando para o eixo de leitura, com ser capaz de localizar informação e realizar inferências, por exemplo. E, do outro lado, nós temos também na avaliação da alfabetização a avaliação da escrita, como eu já havia posto agora há pouco, a avaliação da escrita, em que se avalia a capacidade da criança revelar que ela domina a codificação. A gente pensando lá, como a professora Magda Soares, quando ela discute esse processo de alfabetização e letramento, que são processos distintos, mas complementares, e que um precisa acontecer no contexto do outro, como a própria BNCC também traz essa dimensão, alfabetizar em contextos de letramentos e no plural, isso é importante também que nós frisemos isso, ser capaz de escrever palavras, frases e textos, que vai revelando, portanto, em que medida a criança vai dominando
e se apropriando desses princípios, como eu disse, no processo de codificação da escrita, da ortografia, vamos assim dizer, em língua portuguesa, que a gente tem lá na escrita de palavras, já trazendo para a dimensão das frases essa aprendizagem que não apenas da ortografia, mas na capacidade de relacionar, combinar palavras, trazendo sentido e comunicando mensagens, e a produção de textos, que envolve não apenas ortografia, mas o entendimento do tema, a tipologia ou gênero textual, ser capaz de utilizar os elementos linguísticos que articulam essas partes do texto e portam sentido. E a avaliação de fluência, ela vem, portanto, aí compor esse conjunto de instrumentos de avaliação para trazer informações cada vez mais, a gente pode dizer, mais robustas nesse sentido. E foi nesse caminho, naquele momento lá, em 2017, quando o CAED começou a refletir, a pensar, a desenhar um piloto para avaliação de fluência, em a construção de um conjunto de instrumentos de avaliação para trazer, informar professores, aqui mais de professores, redes, sistemas, para pensar na garantia da alfabetização. E a fluência veio a fazer parte desse elemento e vem tendo, nesse contexto, um papel bastante de bastante protagonismo, principalmente na comunicação bastante rápida aí das intervenções a serem realizadas nesse início de ano letivo. Então, a avaliação de fluência, como eu já disse, avalia a leitura de palavras isoladas numa lista, de pseudo-palavras também numa lista, e de um texto narrativo, e nós vamos ver como que isso se caracteriza. Bem, posicionamos nesse contexto da alfabetização e no contexto da avaliação da alfabetização, são instrumentos distintos, mas que se complementam no sentido de trazer mais informações, comunicar a professores, como eu disse, para que possamos planejar e orientar as ações pedagógicas para garantia da alfabetização nesse tempo certo. Bom, e agora, para a gente pensar, já trazendo algumas coisas, nós vamos respondendo essas perguntas ao longo da minha fala. No contexto da alfabetização, qual a importância de se avaliar a fluência? Essa é uma primeira pergunta importante e a gente vai respondendo isso à medida que eu for avançando na exposição. E um outro ponto importante é qual a relação entre fluência, decodificação e compreensão leitora. Não são sinônimos, já antecipando, não são sinônimos. Muitas vezes as pessoas costumam-se entender fluência como sinônimo de decodificação, mas não são sinônimos. E a fluência, ela se posiciona e se aproxima muito fortemente do processo de compreensão. Então, nós vamos ver essas relações que vão apontando também o porquê é importante de se avaliar a fluência nesse momento específico da trajetória escolar das crianças. Bem, um primeiro ponto, já para a gente buscar, começar a responder a pergunta do porquê, da importância de se avaliar a fluência na alfabetização, tem duas pesquisadoras americanas, a Kuhn e Levy, num livro publicado em 2015, que elas vêm discutindo não só a fluência, mas a constituição do desenvolvimento da leitura ao longo da educação infantil, da pré-escola especificamente, e até o segundo ano do ensino fundamental, até 2 anos de escolaridade, que corresponde ao segundo ano do ensino fundamental aqui no Brasil, elas estabelecem esse diagrama e mostrando como que se dá essa relação, esse desenvolvimento da leitura, da construção da leitura das crianças, pensando em educação infantil, mas pensando em pré-escola, 4 e 5 anos. Podemos até tomar isso antes, 2, 3 anos também, mas nesse primeiro momento da educação infantil, a criança, o que ela chama, faz uma leitura fluente fingida.
né? Nós, enquanto professores, pensando nos nossos estudantes e também quem tem filhos, pensando nos filhos pequenos, o que seria essa leitura fluente fingida? Imaginemos uma criança lá com seus 3 anos na educação infantil, que ela pega um livro e ela começa a seguir o texto daquele livro e blá, 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 conta uma história. Às vezes seguindo com o próprio dedinho a linha do texto. E ela conta uma história. E se você pede para ela contar, leia esse livro, ela vai dizer que está lendo. Mas é uma leitura fluente fingida. Por que isso? É uma simulação. Esse entendimento, esse é um ponto importantíssimo, daí a importância da educação infantil e da pré-escola na constituição das experiências de letramentos das crianças, antes da entrada no ensino fundamental, porque elas revelam com essa leitura fluente fingida que entendem que existe algo escrito, que aquele código, aqueles símbolos escritos são portadores de significado, e esse significado se revela e se traduzem na oralidade. Então, isso se dá nesses contatos iniciais que as crianças têm no contexto escolar, na educação infantil, com essas experiências com o texto escrito, com o impresso, que se dão aí nesse momento. Agora, e elas fazem, é uma etapa natural, esse fingimento, essa simulação é algo importante de ser realizado e a criança só vai conseguir fazer isso se ela vivenciar no contexto, se não familiar, mas aqui o papel da escola é fundamental dessas experiências com textos, com livros, com letramentos. Ao entrar no primeiro ano, portanto, inicia-se um processo sistemático das intervenções voltadas para, efetivamente, a alfabetização, e aqui a criança faz uma leitura não fluente, porque ela está começando a ter, vamos dizer assim, como dizia o Vygotsky, instruções sistemáticas e direcionadas, intencionais, para que ela compreenda como a língua escrita funciona e que ela seja capaz de ler, traduzir aquilo de uma forma sonora, portando significado, que o significado da língua, na verdade, é sonoro. O código escrito é convenção e a criança nós precisamos ir para a escola para aprender isso. E ela faz uma leitura não fluente, porque ela está começando, então ela lê, reconhece, ela soletra, ela fala nome de letras e ela começa nesse processo a ler palavras ou falar sílabas, a silabar, a combinar, mas ainda não tem fluidez, porque ela se esforça. E esse esforço, a gente vai ver, ele compromete. Esse esforço nesse processo inicial compromete, portanto, a construção, mas é algo natural e esperado no processo de alfabetização. Nesse sentido, a gente tem aqui, ao entrar no segundo ano, nós temos a leitura fluente, a expectativa de que a criança tenha a leitura fluente, ou seja, que ela já consiga ler textos compatíveis com a etapa de escolaridade em que ela se encontra, que elas sejam capazes de deslizar, pensar na ideia da fluência, o que é fluido, o que desliza, sem esforço. E isso é um ponto importante para que ela possa construir e compreender aquilo que ela lê. E nesse sentido, no próximo slide, nós vamos ver essa relação, se é a expectativa, portanto, de que ela passe por essas etapas, é importante que ela passe no segundo ano, ela desenvolva uma leitura fluente, nós vamos revelando, portanto, buscando, começando a responder aquela primeira pergunta, por que é importante avaliar a fluência? Para que a gente dimensione se as crianças, elas já conseguiram vencer essas etapas e que elas podem, portanto, dedicar seus esforços à compreensão daquilo que leem. E aí nós temos
também esse gráfico, essa imagem é algo importante, recorrente, é um ponto de partida crucial para a gente poder discutir a compreensão leitora, ou seja, a compreensão de textos escritos, e que ajuda a entender a importância também da fluência nesse processo e da relação da fluência com a compreensão leitora, com a compreensão de textos. É um modelo chamado de visão simples da leitura, que foi desenvolvido em 1986, e buscando o que é chamado um modelo multiplicativo, como vocês veem, então a compreensão leitora, esses dois pesquisadores, Goff e Tanner, tentando entender o que compunha, quais elementos eram essenciais para se compreender textos, e eles colocaram essa visão simples da leitura. Simples por quê? Pensando em multiplicação, um número vezes zero é igual a zero. Então, eles trouxeram essa dimensão. Para compreender textos, a compreensão de textos é o resultado da multiplicação. Não é algo tão direto dessa forma, mas de um modo simplificado, é o resultado da multiplicação da linguagem, da compreensão da linguagem oral, ou seja, aquilo que se constitui no processo das interações que a criança desenvolve no âmbito da família e no contexto da escola, da educação infantil e da pré-escola, como que a língua se organiza, ser capaz de perceber e compreender, que tem a dimensão do vocabulário, extremamente importante aqui, vezes a identificação de palavras escritas, ser capaz de reconhecer palavras escritas. Então, se a criança ela pode ter uma excelente compreensão da linguagem oral, com muito bom vocabulário, mas se ela não venceu, se ela não se apropriou como a língua funciona no sentido das relações grafofonêmicas, para reconhecer palavras, ela não vai conseguir compreender o que lê, porque ela vai estar se esforçando nesse ponto que a segundo fator da multiplicação, que é a identificação de palavras. Então, ele vai ter dificuldade para compreender isso se conseguir compreender alguma coisa daquilo que lê. Da mesmo modo, ela pode, às vezes, que a gente diria ser um bom decodificador, mas ela vai ter dificuldades em compreender se ela tiver um vocabulário, um repertório linguístico também, de experiências com textos, de experiências com temas, de experiências com linguagem que se façam limitadas. E aí, nesse sentido, a gente vai apontando a relação da fluência com a compreensão leitora, no sentido de que ela não é sinônimo de decodificação, mas ela verifica aquilo que nós vimos, afere em que medida a criança já é capaz de ler sem esforço, num tempo adequado, um certo número de palavras, porque esse número de palavras dimensiona o tamanho do esforço que ela faz para identificar. E esse tamanho do esforço é que, quanto mais ela se esforça para identificar palavras, menos sobra esforço ou espaço para compreensão de textos. Então, por isso que é importante avaliar a fluência, por isso que nesse momento, mas também a fluência não é sinônimo, como já vimos, de identificação, mas ela afere esse ponto. Bem, e no próximo slide, a gente tem um dos primeiros documentos que trouxe essa relação, trazendo a fluência como um elemento, um dos elementos constituidores de um processo de alfabetização inicial e para a construção de sujeitos leitores, que é o Painel Nacional de Leitura desenvolvido nos Estados Unidos dos anos 2000, que diversos pilares constituem uma boa alfabetização, portanto, abrem caminho para a compreensão de textos. E dentre eles a leitura, e ele estabelece aquilo que nós já vimos. Velocidade, que fala que é ler com velocidade, precisão e expressão própria, ou seja, com prosódia. E à medida que a velocidade aumenta e a precisão aumenta, significa que a criança diminui seu esforço, revelando ter automatizado esses processos. É o que nós fazemos, nós, aqui adultos, enquanto leitores, que estamos aqui, professores, a gente automatizou esses processos, portanto, nós direcionamos toda a nossa carga cognitiva para a compreensão, para as estratégias de compreensão.
Então, quando a leitura é fácil, os leitores não lutam para reconhecer palavras. Então, ok, eu só sintetizando aquilo que eu já tinha dito, isso é uma parte do documento, uma tradução livre que eu fiz do Painel Nacional de Leitura, que é o NRP dos Estados Unidos. Como eles não dedicam os recursos ao reconhecimento, eles se concentram na compreensão, que deve ser, e aquele é o nosso objetivo, o resultado desse processo de alfabetização. E no próximo slide, a gente traz uma síntese dessa relação, já reforçando aquilo que eu já havia dito no início, de um outro pesquisador também, que isso bastante forte, essa pesquisa a gente tem aí também nos Estados Unidos, na França, em Portugal, a respeito da fluência. Então, fluência não pode ser confundida com decodificação. Fluência não é sinônimo de decodificação. Fluência é ponte. Mas ela precisa, portanto, ter consolidado esse processo de reconhecimento e decodificação para que ela possa ter essa leitura hábil, para que ela possa se dedicar à construção do sentido de textos. E, mais uma vez, a gente traz, reforçando aquela pergunta feita inicialmente, do porquê é importante se avaliar a fluência. É importante nesse momento, porque é um momento crucial de, como a professora Lina Kátia colocou, dessa alfabetização inicial, para garantia da consolidação dessa alfabetização inicial, que se dimensione se a criança ainda faz uma leitura não fluente ou se ela já começa a apontar caminhos dessa leitura fluente, que é uma expectativa, com expectativa para o segundo ano. Bom, e daí nós vamos, no próximo slide, a pergunta: o que faz um bom leitor? Pensando aqui um bom leitor do segundo ano. Mas nós podemos pensar isso numa visão mais ampla também, mas pensando em termos de alfabetização, vamos ver o que faz um bom leitor. Eu trouxe aqui no próximo slide, um bom leitor lê palavras. Aqui um exemplo de uma lista de palavras de um teste de fluência. Lê palavras, palavras dicionarizadas, palavras com sílabas canônicas, consoante, vogal, dissílabas, trissílabas, polissílabas, palavras oxítonas, paroxítonas, palavras monossílabas. Então, um bom leitor lê palavras, sem se esforçar, vai deslizar. Ele também lê, como no próximo slide nós podemos ver, ele lê pseudopalavras. Nós somos capazes de ler isso porque nós já entendemos como a língua funciona. Aí vem a pergunta que vocês devem... Mas por que pseudopalavras? Quando a gente... O processo de reconhecimento de palavras, tem uma pesquisadora francesa que chama Marisa Bianco, ela diz que existem 3 tipos de fluência. Tem a fluência do reconhecimento de palavras, que se dá no contexto do que nós vimos do slide anterior, que é quando nós podemos reconhecer por uma memória ortográfica, porque nós conhecemos a palavra, reconhecemos a forma e associamos essa forma a um sentido. Isso é importante, faz parte do processo, e nós esperamos que as crianças desenvolvam essa memória ortográfica, mas nós podemos e precisamos ler também, principalmente palavras desconhecidas, que é o processo da decodificação ou decifração, que é a via, que a gente chama de via fonológica, que ser capaz de reconhecer como que som aquela letra tem num determinado contexto em que ela aparece, independentemente de eu conhecer ou não aquela palavra. Que, nesse caso, portanto, a avaliação de pseudopalavras, ela se coloca no sentido de prova dos 9, no contexto da avaliação. A criança, ela... Tanto que no resultado a gente vai ver nos perfis de leitor, para se posicionar num dado perfil, principalmente no perfil inicial, nos perfis pré-leitor, já dizendo os perfis e o leitor iniciante, agregar número de palavras dicionarizadas com o número de pseudopalavras, que é essa prova dos 9, que ela não apenas reconhece, mas ela já consegue decifrar, independentemente de conhecer ou não. Além disso, no próximo slide, traz um exemplo de que é capaz de ler um texto, um pequeno texto narrativo. Isso também é um exemplo de um texto que compôs uma avaliação de fluência. Além de ler, não apenas ler no sentido de decifrar ou reconhecer as palavras, ele lê, mas para ser capaz de responder perguntas desse texto, como 3 perguntas, como no próximo slide traz,
3 perguntas aplicadas a esse texto. São perguntas de compreensão que passam desde a habilidade de reconhecer, recuperar uma informação lida, ou de construir uma pequena inferência, ou de dizer qual o assunto desse texto, fazer um pequeno resumo oral. Aqui o detalhe: a pergunta não é lida pela criança, no contexto do teste. A pergunta é lida pelo aplicador. E ele lê palavra, ele reconhece, ele lê texto, ele compreende aquilo que lê. Essa é a expectativa de um bom leitor. Textos variados, nós também somos capazes disso, e é isso que a gente espera de uma criança. E já avançando para o próximo slide, a gente pensando no teste. O que compõe o teste? Então, o teste aqui, ele é gravado no aplicativo, ele sobe, né, para a nuvem, esse áudio das crianças, então traz uma dimensão muito própria daquilo que a criança é capaz de realizar. E no próximo slide, a gente tem as características do teste, o quadro trazendo em quantitativo, nós já falamos um pouco do que compõe esse quadro, a característica do teste, em cada uma das tarefas no tempo de 60 segundos. E nós temos aqui um ponto importante, que vocês vão ver aqui, texto narrativo de complexidade 1. O que significa isso? No próximo slide, a gente traz essa informação a partir de uma pesquisa, né, no slide seguinte, a característica do texto narrativo de complexidade 1, que é resultado também da pesquisa aplicada aos instrumentos de avaliação desenvolvida no CAED, que traz características linguísticas desse texto, de textos, traçando complexidade. Então, para a criança aqui, nós temos esse texto de 150 a 160 palavras. E, nesse sentido, nós vamos tanto em número de palavras, mas não é o primordial que determina a complexidade do texto, é a sintaxe, se é ordem direta, a frase, são períodos curtos, se a coesão é feita por pronome, se o vocabulário é mais conhecido no contexto da criança, se a narrativa ela é linear, início, meio e fim, e textos narrativos variados, né, lendas, narrativas de literatura infantil, contos e fábulas. No slide seguinte, então, a partir da aplicação dessas tarefas de leitura, de palavras, pseudopalavras e do texto narrativo, a criança é avaliada, né, em termos de precisão, quantas palavras lidas corretamente nesse tempo de 1 minuto, quantas pseudopalavras lidas corretamente no tempo de 1 minuto, e no texto, quantas palavras lidas corretamente no texto. E aí tem os perfis de leitor. E nesse perfil de leitor tem o pré-leitor, 3 macro perfis, o pré-leitor, o leitor iniciante e o leitor fluente. E como o pré-leitor, ele traz aquele leitor para que normalmente nesse processo inicial, para a gente pensar, esse pré-leitor é aquele que ainda se esforça muito, que precisa ainda de muito, ainda está quase que naquela leitura não fluente, que corresponderia à uma expectativa colocada por aquelas 2 autoras que eu falei, a Kuhn e a Levy, de leitura não fluente. Então, o pré-leitor nível 1, ou ele só fala letras aleatórias, né? Ele conhece letras, mas que não se relaciona à pauta das palavras, ou em um nível 2, ele consegue nomear as letras da lista, por exemplo, a palavra mola, ele fala M-O-L-A, mas ele não faz a leitura global da palavra ao final. Um pré-leitor nível 3, que é aquele que silaba, palavra mola, M-O-M-O-L-A-Lá, ou então ele faz, lendo muito parecido, mola. Bom, ele silaba. E o nível 4 é aquele que lê até 10 palavras e 5 pseudopalavras corretamente, no tempo de 1 minuto. Quando a gente escuta e pensa no tempo de 1 minuto, ler 10 palavras é muito esforço. Essa criança não consegue compreender. E esse pré-leitor, ele precisa de intervenções pedagógicas emergenciais para que ele possa aprender como que se organiza esse sistema de escrita alfabética na perspectiva da leitura, para que ele possa compreender aquilo que ele lê, que é o grande objetivo do processo. E o leitor iniciante, ele lê nesse tempo também de 60 segundos, de 1 minuto, 11 palavras ou mais, 6 pseudopalavras ou mais.
Esse estudante, ele até pode ler fragmentos de texto, mas ele ainda se esforça muito, porque ele não chega a ser o leitor fluente. Porque um leitor fluente é um leitor de texto. É um leitor que apresenta, pelo número de palavras, pelas características da leitura dele, condições de compreender aquilo que lê. Então, é o objetivo compreender aquilo que lê, como a professora Lina Kátia disse na fala dela, compreender de localizar uma informação explícita, de dizer um pouquinho o assunto do texto, construir pequenas inferências. Então, esse leitor fluente que lê mais de 65 palavras com mais de 90% de precisão, porque esse percentual em precisão é que ele erra pouco. Imaginemos que ele leu um total de... Ele leu 100 palavras, fazer conta redonda, mas ele leu 100 palavras no todo, mas das 100 palavras ele só leu corretamente 50. Então ele só teve 50% de precisão. Ele errou muito, se esforçou muito, ainda não tem essa leitura sem esforço que vai permitir a compreensão. Então, esse percentual de precisão e esse número de palavras que constitui esse leitor fluente é que aponta que essa criança tem condições, ela está dominando as regras, ainda comete alguns desvios, mas poucos desvios, e precisa avançar no domínio da prosódia. E aí, para a gente pensar como, né, não apenas a avaliação, ela não tem um fim em si mesma, a fluência não tem um fim em si mesma, ao conhecer os perfis de leitor dos estudantes, o que fazer agora para que eles possam avançar? Então, rapidamente, algumas estratégias que são, no próximo slide, algumas estratégias que são muito conhecidas nesse contexto. Eu costumo sempre dizer, falar para as minhas alunas no curso de letras, no curso de pedagogia, e hoje a gente conversando também, quando vai conversar com os professores, a gente não precisa inventar a roda. A gente precisa saber conhecer o perfil dos meus estudantes e pensar qual estratégia é mais adequada. Então, são 5, isso já a pesquisa já vem mostrando, 5 estratégias muito simples, conhecidas de todas vocês, com certeza que estão nos assistindo aqui, que são importantes, que ajudam no desenvolvimento da fluência, e esse desenvolvimento da fluência no sentido de ponte para a compreensão, não com fim em si mesma. O objetivo é compreender textos. E uma estratégia que vocês veem uma imagem que compõe esse slide é um cantinho da leitura. Um cantinho da leitura na sala de aula, com contexto, com uma seleção de bons textos, de bons livros, de materiais enriquecedores e variados, de temáticas e gêneros textuais variados. Essa é uma estratégia importante, conhecida, ou seja, nada aqui é desconhecido. Que a criança tenha um bom modelo de leitura oral. Ou seja, quem que é o modelo? É o professor. O professor precisa ler para as crianças, mas essa leitura também o professor precisa preparar essa leitura para que ele possa modalizar e ser o modelo da prosódia, não apenas da leitura precisa e correta, automatizada, mas da prosódia. É isso que vai enriquecer ainda mais o processo. Fornecer suporte para que as crianças possam fazer essa leitura, seja em coro, crianças, né, fazendo em pares, leitura em eco, eu leio, o outro repete, que são estratégias muito utilizadas, que não são estratégias descontextualizadas, não são feitas de modo aleatório, mas que fazem parte de um projeto de estratégia de alfabetização e de construção de leitura. E um ponto, oferecer sempre muitas oportunidades de leitura, muito acesso a textos variados e um ponto importante, antes da criança, em sala de aula, ser levada a uma leitura oral em voz alta, ela precisa ser orientada, apoiada e preparar uma leitura silenciosa, portanto, dentro de um planejamento importante a ser realizado. E essas estratégias, como eu disse, são conhecidas, não existe novidade nenhuma. Agora eu tenho que pensar, qual o perfil do meu estudante? Ele é um pré-leitor, ele é um leitor iniciante ou ele é um leitor fluente? O meu leitor fluente, ele pode ser também trabalhado a prosódia, ele pode ser o modelo dessa leitura, da leitura em pares. Ele pode se transformar nesse leitor modelar também
junto com o meu estudante, que ainda é o leitor iniciante, e aquele que é o leitor fluente, ele precisa dominar essas estratégias. Aí, além do desenvolvimento da fluência, do contexto com texto, estratégias muito específicas ligadas à alfabetização inicial, que é do conhecimento de letras, com trabalho com as relações sonoras, mas com textos também, parlendas, trava-línguas, poemas, cantigas, que vão desenvolvendo a consciência fonológica e a consciência fonêmica ao perceber essas trocas importantes que existem. Bom, isso aqui a gente trouxe, portanto, uma visão global desse contexto da avaliação da alfabetização e da fluência, como que se coloca no contexto da avaliação, mas principalmente de como que a fluência se coloca na dimensão da alfabetização e da importância de se avaliar a fluência nesse momento em que se tem no segundo ano, como traz a BNCC, dessa expectativa de uma consolidação de alfabetização inicial e, principalmente, já reforçando aquilo que a professora Lina Kátia colocou no início da fala dela, dessa constituição de uma criança alfabetizada que leia não só palavras, nós vimos um bom leitor, palavras e textos, e que compreendam aquilo que lê. Então, muito obrigada para vocês. Aqui eu termino, portanto, essa minha explanação. Muito obrigada. Muito obrigada, Josi. Foi excelente, foi muito boa a sua explicação, muito didática, muito boa mesmo. Eu acho que vai ajudar a todas as professoras e professores que são coordenadores pedagógicos de redes e que seguem esse curso. Eu tenho algumas perguntas para você, Josiane. Uma primeira, um cumprimento da Serjane Queiroz, dando parabéns pela sua apresentação, pela explanação, suas contribuições muito me acresceu. Obrigada por compartilhar os seus conhecimentos. E a professora Sheila Francetti, ela pergunta, então, boa noite, significa que nós devemos trabalhar primeiro na velocidade de leitura para depois auxiliar o desenvolvimento da compreensão, ou ambos precisam ter tempos diferentes e paralelos? Está com você, Josiane, pode responder a pergunta da professora Sergiane. Obrigada, Maria Helena. Sheila, muito pertinente a sua pergunta, e é muito importante entender que essas dimensões, né, de velocidade é algo que a criança vai construindo ao longo do processo de alfabetização. Isso é um ponto que a gente não precisa se preocupar em fazer com que a criança leia muito. Ela precisa ser alfabetizada, ela precisa consolidar o processo de alfabetização. E nessa consolidação desse processo de alfabetização inicial, como está posto, né, sempre fazendo essa referência importante à BNCC, no eixo análise linguístico-semiótica, se ela consolida aquelas aprendizagens, aquelas habilidades que estão postas ali, ela adquire a automaticidade, essa velocidade. Ela vai desenvolver, portanto, essa capacidade de ler sem esforço. E a compreensão, ela não se desvincula desse processo. A compreensão ela está atrelada em toda a construção do processo de alfabetização, que é o grande objetivo da gente pensar da criança ao final desse segundo ano. Então, essa dimensão da velocidade, não precisamos, vamos dizer assim, nos preocupar de fazer com que a criança tenha que ler muitas palavras, que isso não significa, não é treinar para isso, mas é intervenções que permitam que a criança entenda como que a língua funciona, né? A gente não vai dar uma aula de linguística para a criança, mas que ela entenda essas relações, por exemplo, algo que é importante, que está ligado à dimensão da consciência fonêmica, que são as substituições, que isso é muito comum de prática, né? Você fala, são jogos, muitas vezes jogos sonoros. Se eu tenho a palavra pato, se eu tiro o P do pato e boto o M, fica mato. Então, ele vai entendendo esse jogo. Se eu tiro o M e boto o R, vira rato. Se eu tiro a letra inicial, fica ato. Esse jogo, que não é automático no sentido de descontextualizado, mas que a criança precisa desenvolver. Então, recapitulando, Sheila,
a compreensão perpassa tudo, porque ela passa também pela dimensão da oralidade, da compreensão da oralidade. Mas a criança ela só vai compreender o texto que ela lê de uma forma sem esforço, se ela consolidar esses processos iniciais da alfabetização, e aí a automaticidade, ou seja, ler sem se esforçar, é um ponto de partida crucial para que ela possa direcionar esforços para compreender os textos, que é estratégico, compreensão e estratégia. Vários elogios à sua apresentação, excelente explicação, perfeito, vários elogios, e uma professora, Vilima Soares, do município de Pão de Açúcar, ela diz o seguinte: os nossos estudantes fazem avaliação de fluência mensalmente. Assim, é possível acompanhar o desempenho de cada estudante, de cada um, e o avanço de cada um. Muito bom, professora Vilima, excelente. Muito bom, isso, né, Maria Helena, traz a dimensão dessa, trazendo de novo a pauta, que não, como eu disse, não descontextualizada, mas de ouvir a criança lendo, perceber a criança lendo. Eu acho que isso traz uma prática importante que tinha ficado um pouco, às vezes, esquecida, mas ouvir a criança e acompanhar esse desenvolvimento da criança ao longo do ano e orientando aí o que eu preciso melhor trabalhar com ela. É a prosódia, é a entonação, que textos ela lê, trazer textos variados que ela vai avançando, construindo esse repertório linguístico e textual para que ela possa, assim, avançar em compreender textos cada vez mais complexos. Muito bom, Josiane, excelente. Não sei se tem mais alguma questão, mas eu já quero agradecer imensamente a sua presença aqui conosco, da Cátedra Instituto Ayrton Senna, nesse mini curso de alfabetização, né? Dizer que para nós foi muito bom contar com seus conhecimentos acerca da fluência em leitura, porque existe sempre essa, digamos assim, há uma questão, às vezes, até ideológica em relação à fluência leitora. Não, mas primeiro tem que compreender o texto. Você deixou muito claro, a fluência leitora é uma ponte importante e necessária para que a criança compreenda cada vez mais. E não significa que ela não compreende o que está lendo. Muito bom, excelente. Não sei se você quer fazer alguma observação final, que eu tenho uns recadinhos para dar no final. Não, Maria Helena, só também agradecer a oportunidade aqui, agradecer a cátedra, agradecer também a professora Lina Cátia pelo convite, por compartilhar com vocês esse momento, e reforçando essa questão, né? A fluência não tem um fim em si mesma, o objetivo é que a criança, ela consolide os processos iniciais de alfabetização e que ela seja leitora, e isso é uma garantia, né, de processo de cidadania e que vai fazer toda a diferença na trajetória escolar dessa criança. Muito obrigada. Muito bom, Josiane. Lembrou muito a Magda Soares, que falava sempre isso, né? Isso. A leitura ela vai consolidar os processos iniciais de alfabetização e a criança, cada vez mais, ela vai se envolver com o texto, né? E vai compreender cada vez mais. Bom, eu sou relativamente, digamos assim, idosa. No meu tempo, a gente tinha aula de leitura, né? Eu lembro, primeiro ano, você ficava em pé, lia para a classe, um aluno lia para o outro. Aliás, eu acho que era muito bom, viu? Porque a gente, inclusive, com essa experiência de leitura dentro da escola, as pessoas, desde pequenos, a gente se acostumava a ler para o outro, ouvir, né? E fazer perguntas, o que às vezes está meio fora do contexto de muitas escolas hoje em dia. Então, foi ótimo, muito obrigada.